Voltou a chover forte na capital maranhense nesta tarde. O volume intenso serviu para testar a eficácia dos pluviômetros instalados pela Defesa Civil Municipal para monitorar a intensidade e adotar medidas para evitar tragédias nas áreas de risco. Veja na reportagem da Mariana Dias. Céu nublado e chuva quase que o dia inteiro. Essa tem sido a realidade da cidade e da região metropolitana de São Luís. Mas o volume de chuva em diferentes pontos da cidade não é o mesmo. E esse aparelhinho, o pluviômetro, é que consegue medir aonde está chovendo mais e, assim, ajudar o trabalho da Defesa Civil. A chuva que caiu hoje estava prevista em 32 milímetros. O equipamento faz a medição por até 96 horas. Para ter ideia, o último acumulado do mês, até o dia 20 de abril, foi mais de 186 milímetros. Mas o que tudo isso tem a ver com a Defesa Civil? Para o enfrentamento de emergências em épocas de chuvas, existem as ações preventivas e de monitoramento, e são eles que ajudam a evitar possíveis desastres em áreas de riscos. Os pluviômetros eles são muito importantes porque eles definem até a quantidade de agentes que nós convocamos para ficarem de alerta durante esse período. Hoje existem 8 pluviômetros automáticos funcionando na cidade. No Saviana, Calhau, Janaína, Eletronorte, Pedrinhas, Tirirical, Alemanha e Planalto Pingão. Se eles não estivessem instalados, segundo a Defesa Civil, não teria como evitar muitas catástrofes. Em 2013, foi instalado nas principais áreas de risco de São Luís pluviômetros desenvolvidos pelo Centro de Meteorologia da UEMA, com reaproveitamento de garrafas PET, como esse que ainda está na sede da Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania. Mas hoje a medição oficial é feita apenas pelos automáticos. O CEMADEM, ele revolucionou com os pluviômetros automáticos, onde toda a cidade que já fez aquela atividade preventiva, que foi de identificar os riscos e apontar os riscos, e o CEMADEM mandou os geólogos e engenheiros para dar publicidade ao nosso trabalho, nós temos um monitoramento constante. E para ligar em qualquer emergência, além do 153, o plantão 24 horas também atende pelo WhatsApp, através do número 98 98822 5352. 25 cidades maranhenses estão em situação de emergência com as chuvas. Em São Luís choveu muito nesta tarde, como era de se esperar. O temporal provocou diversos problemas em avenidas. Uma das mais castigadas foi a Avenida dos Africanos. Em menos de 10 minutos de chuva, a Avenida dos Africanos já estava intrafegável, formando um longo engarrafamento. Esse táxi ficou sem ter como seguir viagem. E até este caminhão caiu em um buraco e teve que esperar a água baixar. Quem tentou passar pela área alagada teve que voltar atrás, como esses homens que precisaram empurrar o carro da empresa que trabalham. Mesmo com o esforço, o carro não ligou mais e precisou ser rebocado. Para poder sair? Rapaz, com essa chuva todinha aí, essa cidade nossa como tá aí, é desse jeito. Chuva é desse jeito, e no sol é poeira e é desse jeito. O mesmo aconteceu com esta motociclista. Ela tentou passar, mas não conseguiu e precisou de ajuda para carregar a moto. Sem ter como dar partida, ela nem sabia se havia danificado o motor. Não deu para passar. Horrível, não sei nem se não bateu o motor da moto. Teve que carregar a moto. Teve que carregar a moto. Este outro carro também precisou ser empurrado e o dono teve que fazer os reparos ali mesmo, no meio da rua. Não passa, do jeito que tá ele passa, mas o prejuízo é total aí, ó. Você meteu o carro no aguaceiro desse aí, pode contar que o prejuízo é na certa. A pedido do Ministério Público Federal, a Justiça Federal determinou que o município de São Luís realize uma série de medidas de adequação de estrutura dos hospitais Socorrão 1 e 2, na capital maranhense. No pedido, foi determinada a organização de toda a rede para a criação de leitos de retaguarda, a fim de impedir que ocorra superlotação nas unidades. Além disso,
A União deve verificar a regularidade na aplicação do Fundo Municipal de Saúde. Nos hospitais, foram observados no ato da inspeção a superlotação com o dobro da capacidade instalada, pacientes atendidos em macas nos corredores, junto aos seus respectivos acompanhantes, procedentes, em sua maioria, do interior do estado. Assim, a Justiça Federal determinou num prazo de 30 dias o abastecimento contínuo e ininterrupto de medicamentos, insumos e alimentos para os hospitais Socorrão 1 e 2. Em 180 dias, a organização da rede SUS no município de São Luís. Ao estado do Maranhão cabe o apoio técnico e financeiro para ajudar o estado a organizar a situação dos 2 hospitais. Bom, incontáveis foram as vezes em que o jornalismo da TV Guará exibiu as deficiências explícitas da gestão municipal em concluir a obra da maternidade da cidade operária. Voltamos lá. De novo, vimos que a inoperância continua. O terreno segue abandonado e servindo como depósito de lixo. Essa nova reportagem, quem fez e mostra para a gente é a repórter Elinalva Cardoso. Neste imenso depósito de lixo no bairro Cidade Operária deveria funcionar uma maternidade que seria considerada a primeira unidade de saúde municipal desse tipo de grande porte na capital maranhense. A construção foi anunciada em outubro de 2013 pelo prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior. Após 5 anos, foram repassados pelo governo federal mais de 4 milhões de reais para a construção da maternidade aqui da cidade operária. Mas os trabalhos pararam ainda na fundação do terreno e levantamento dos pilares. O último repasse foi feito no dia 21 de dezembro de 2016. E o convênio entre governo federal e Prefeitura de São Luís terminou em dezembro do ano passado. O terreno de pouco mais de 14 mil metros quadrados, além de servir como lixão, hoje está tomado pelo matagal. Da tão esperada maternidade, resta apenas o esqueleto da obra que está completamente paralisada. A comunidade já perdeu a esperança de que os trabalhos aqui um dia sejam retomados. Aqui já era para ter, faz tempo, entendeu? A maternidade era para me ter menina aí. Pelo tempo. Olha o estado que está aí. Ficou um lixão aí. Lamentável, né? Lamentável. Lamentável mesmo. Apesar da construção estar suspensa há bastante tempo e, pelo visto, bem longe de ser concluída, recentemente um vereador de São Luís pediu mais recursos para a obra da maternidade. O Ministério deixou de repassar. Mas foram repassados mais de 4 milhões. 3 milhões e aproximadamente 300 mil. Tá? Foi o que foi repassado pelo Ministério. Com esse dinheiro, a construtora iniciou a parte de fundação, a parte estrutural da obra. Depois parou de ter recurso, aí houve uma desistência da empresa. Em junho de 2018, foi o último prazo para a finalização da obra que começou em 2014. Mas, na época, a Secretaria Municipal de Saúde comunicou que estava fazendo a rescisão contratual com a empresa responsável pelos serviços. Segundo a CEMUS, a construtora alegou falta de condições para seguir com os trabalhos devido ao atraso no repasse dos recursos do governo federal. Após a conclusão da rescisão, a obra passaria por nova licitação e daria continuidade aos trabalhos. Só que até hoje, nada disso aconteceu. O parlamentar da base aliada tenta justificar a longa espera. As colunas foram construídas, a base do prédio foi construída. Depois, o Ministério não repassou mais um centavo, a empresa desistiu de continuar com a obra. Agora, nós precisamos repactuar esta parceria, que é a nossa luta, o nosso pedido é de que a bancada federal, os 18 deputados federais, os 3 senadores do Maranhão, independente do partido, da ideologia política ou do grupo que fazem parte, é uma conjugação de esforços junto ao ministro da Saúde para repactuar essa parceria entre o Ministério e a Prefeitura de São Luís, para que seja feita uma nova licitação e se tiver de mudar o projeto, muda, para que nós possamos ter essa obra que é muito importante para a cidade de São Luís, porque é a primeira maternidade municipal da nossa capital.
Procurada se manifestar sobre a situação mostrada pela reportagem, mais uma vez, a Prefeitura de São Luís não se manifestou. No Jornal da Guará, você vai ver ainda nesta edição a interdição de parte da rodoviária de São Luís e, logo mais, a investigação da polícia sobre a morte de mais um vereador no interior do estado. Agora são 6h43. A Defesa Civil interditou nesta tarde parte do terminal rodoviário de São Luís que ameaçava desabar. O local já está passando por uma estabilização feita pela Secretaria de Infraestrutura, a que também informou que está em fase de finalização esse projeto para dar início aos trabalhos de recuperação do local. Mas o trecho interditado não altera o funcionamento do terminal rodoviário de São Luís. Os tapumes demarcam a área interditada, que representa risco por conta do comprometimento do teto e das estruturas de sustentação do terminal rodoviário. Foi realizada uma vistoria lá através da Defesa Civil, foram identificados alguns pontos de infiltração e cisalhamento. Essa área de embarque e desembarque foi parcialmente interditada e entregue à Cinfra para que faça em breve as adequações necessárias. Parte da estrutura interditada está apoiada por andaimes. Por conta do risco, o desembarque de passageiros precisou ser mudado de lugar. Uma mudança que não agradou seu Vitor Hugo, que voltava do feriado da Semana Santa com os filhos e a esposa. Está muito difícil o acesso ali, muito buraco para entrar e aí dificulta, né? Fica desconfortável para a gente. E as reclamações não pararam por aí. Vejo que falta realmente fazer uma reforma, não só naquela parte de lá, mas no todo, né? Então algumas coisas precisam mudar para se adequar aos novos padrões. Precisa dar uma melhorada, né? Precisa dar uma ajeitadinha aí. Não é boa a impressão? Não, definitivamente não. Na parte interditada pela Defesa Civil, nós encontramos vários pontos como esse aqui, onde a água cai do teto, mostrando que a estrutura está completamente comprometida. Aqui mais à frente, nós encontramos materiais utilizados para fazer a manutenção da área, mas não encontramos ninguém trabalhando. O gerente da rodoviária falou que está sendo viabilizado um projeto para a reforma do terminal. Hoje temos uma área parcial que foi interditada pela Defesa Civil, devido à questão da necessidade de fazer justamente a manutenção na estrutura espacial. Então a área está fechada e estamos aguardando agora a finalização do projeto, né, por parte da Cinfra para iniciar as obras. Ele também disse que todos os esforços estão sendo feitos para reduzir os transtornos e garantir a segurança dos passageiros. Sobre a reforma ser geral ou apenas na parte interditada, ele não soube responder. Tudo. Na realidade, nós temos tentado minimizar todas as situações que estão ocorrendo no terminal rodoviário. Eu não sei se vocês podem reparar, mas, por exemplo, geralmente no feriado, como aumenta a quantidade de usufrutários, aí acontece algumas coisas, como cadeiras quebradas, alguns problemas no banheiro, mas a gente vem fazendo a manutenção, tanto das cadeiras, tanto por parte dos banheiros, né? Mas você pode observar que o terminal rodoviário tem 31 anos, né? Então, na realidade, necessita realmente de algo de uma manutenção mais forte. Nesse sentido da intervenção, foi falado alguma coisa de uma reforma geral ou vai ser só aquela parte que está lá interditada? Não sei te dar essa resposta no momento. O Ministério Público do Trabalho divulgou nesta terça-feira que 51 trabalhadores foram resgatados em cidades do Maranhão por estarem trabalhando em situações análogas à da escravidão. Os trabalhadores foram resgatados nas cidades de Balsas e São Raimundo das Mangabeiras. Em Balsas, eles atuavam em uma fazenda de cultivo de soja, construindo cercas, limpando e preparando o solo para o plantio. Um deles era menor de 18 anos. Os trabalhadores estavam sem registro, alojados em 7 barracos de lona e palha, erguidos com estacas de madeira, com cobertura de lona plástica e palha no piso de chão batido, sem proteção lateral. A água que usavam para higiene e consumo era extraída de um rio próximo, sem tratamento e armazenada em galões impróprios. Após notificado, o empregador efetuou a rescisão do contrato de trabalho e o pagamento de verbas rescisórias, no total de R$110 mil. Também foi firmado o termo de ajustamento de conduta para pagamento de danos morais individuais aos trabalhadores no valor total de R$30 mil. Mais detalhes você pode encontrar no portalguará.com.
A seguir, a investigação do assassinato de mais um vereador no Maranhão e o Ministério Público denuncia por improbidade administrativa o prefeito de Paço do Lumiar, Domingos Dutra. Agora são 6h51. A Secretaria de Segurança Pública está investigando o assassinato do vereador José Serra, que aconteceu nesta manhã no município de Santa Luzia do Paruá. Até agora, os suspeitos não foram presos. E o número de políticos mortos nos últimos 2 anos impressiona, viu? Vamos ver as informações aqui na tela? Olha só, a gente tem dados atualizados aqui dos assassinatos de políticos. Esse ano de 2019, João Pereira Serra, vereador do PSD, assassinado no município de Santa Luzia do Paruá, ele que era do Maranhãozinho. Bom, temos outros números também do ano de 2018, que mostram aqui a situação de alguns outros políticos. Em Davinópolis, Ivanildo Paiva, prefeito, morto em novembro de 2018 e preso um suspeito, José Rubem Firmo, vice-prefeito como mandante do crime. Em Apicuaçu, José Cunha, vereador do PROS, também foi vítima desse homicídio no ano de 2018. 2017 mostra aqui pra gente o caso que ainda não tem a solução por completo. O prefeito Nenzim, de Barra do Corda, Manuel Mariano, e foi morto no mês de dezembro de 2017, o filho como sendo o mandante do crime, e os outros 2 casos de vereadores Nunes Freire, em Kedson Rodrigues, e Anajatuba, com Miguel Sampaio, também outro caso que envolve um político, um vereador na cidade. É uma situação complicada que merece aprofundamento do setor da segurança pública. Bom, e o Ministério Público do Maranhão denunciou o prefeito de Paço do Lumiar, Domingos Dutra, e outras 12 pessoas por improbidade administrativa no município de Paço do Lumiar. Segundo a denúncia do órgão, no ano de 2017 foram firmados contratos irregulares na Secretaria de Saúde que geraram prejuízos aos cofres públicos de quase R$ 1,5 milhão de reais. Entre os pedidos, o MP solicita a perda da função do prefeito e a suspensão dos seus direitos políticos. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Paço do Lumiar, que informou que sempre busca provar na Justiça a transparência e legalidade de todos esses atos. E assim está sendo feito com esta situação. Fique agora com a Tábua de Marés para amanhã. O gráfico da Tábua de Marés apresenta a primeira baixa-mar às 3h48 da manhã, com 1,1 metro. Às 9h46, a pré-mar com 5,3 metros. Na sequência, a baixa-mar, às 4h17 da tarde, com 0,8 metros. Por fim, a pré-mar, às 10h18 da noite, com 4,8 metros. Tem início amanhã com o tema Segue-me e eu farei de vós pescadores de homens, o festejo da comunidade São Marcos. A programação será iniciada com um bazar beneficente e uma missa. A repórter Bianca Nogueira vai nos trazer os detalhes da programação. Um convite a toda a comunidade católica da região metropolitana de São Luís é que começa amanhã, dia 24 de abril, e segue até domingo o festejo de São Marcos na igreja que leva o nome do santo. Bom, a igreja fica na região da Ponta da Areia, em São Luís, bem próximo à Lagoa da Jansen, e faz parte da paróquia de São Paulo Apóstolo. Para falar mais sobre o festejo, eu converso aqui com o Cabral, que é o coordenador do evento. Bom, qual é o tema deste ano e como é que foi escolhido esse tema? Esse tema, Segue-me e eu farei de vós pescadores de homens, né? Esse tema surgiu, foi feito com muito carinho por toda a comunidade e é que tem tudo a ver com o nosso padroeiro, né? Na verdade. Então, esse tema foi escolhido assim, com muito carinho para todo, não só para a comunidade, mas como para todos os paroquianos da nossa paróquia. Bom, como eu já falei, começa amanhã, dia 24, e segue até domingo. O que tem aí elaborado, pensado para essa programação especial? Nós temos aí amanhã, vamos dar início amanhã na Santa Missa, logo depois temos na quinta-feira, vamos ter também nosso jantar partilhado com toda a comunidade, que é um jantar que é oferecido à comunidade. Logo também na sexta-feira vamos ter o largo, vamos ter música ao vivo, vamos ter as comidas típicas e também no sábado também. Vamos ter um momento de oração, de carinho, de harmonia, de amor que nós damos à comunidade.
junto com também essa parte toda que é a parte cultural, com a comida típica também, que vamos ter no sábado também. E no domingo vamos ter a nossa procissão de encerramento, também com a comida, também com o nosso largo, e vamos encerrar no domingo, se Deus quiser. Bom, sobre o espaço aqui dentro da igreja, onde é que estão sendo montadas as barracas? As barracas já estão sendo montadas aqui na lateral, tá? E vamos também usar o salão paroquial também, que é um espaço muito bom, um espaço confortável, um espaço que vai, sabe, dar assim um tom melhor para o nosso festejo, né? Que está sendo cuidado com muito carinho, com muito zelo, com muito amor, não só pela coordenação, mas como por todos os paroquianos da nossa paróquia. Bom, e para encerrar aí, Cabral, que é o coordenador do festejo de São Marcos, faça um convite aí à comunidade católica de São Luís. Nós estamos fazendo esse convite a toda a comunidade católica de São Luís. É um carinho muito grande nosso abraçar toda a comunidade católica da nossa grande ilha. Muito obrigada. Okay. Bom, o convite feito começa amanhã, dia 24, a partir das 5 horas da tarde e segue até domingo. Bianca Nogueira, de volta aos estúdios. O jornalista e imortal Félix Alberto Lima, ocupante da cadeira de número 25 da Academia Maranhense de Letras, lança na próxima quinta-feira sua nova obra, Filarmônica para Fones de Ouvido. Reúne poemas com uma forma de dizer diferente. E que forma seria essa, Félix Alberto Lima? Boa noite. Boa noite, Hugo. Boa noite, telespectadores da TV Guará. Pois é, nesta quinta-feira lanço mais um livro, né, que é o Filarmônica para Fones de Ouvido. É um livro mais leve, mais solto, um livro de poemas, ele reúne 80 poemas. São poemas construídos aí ao longo dos últimos 12 meses. É uma forma de fazer poema diferente, de uma maneira mais livre, mais solta mesmo. Não há uma escola de poesia definida, não há uma métrica definida. Então, é um poema mais livre. Essa liberdade de poder criar dá uma sensação mais prazerosa? Sempre dá. Poesia por si já é uma coisa livre, né? Você tem essa possibilidade é como se diz na linguagem popular, de deitar e rolar com a poesia. E a minha poesia vem muito disso, vem da minha prosa que eu escrevia antes, crônicas e tudo. E eu sempre escrevi crônicas de uma forma mais solta, mais leve. A crônica, ela é uma derivação do jornalismo, mas que se aproxima muito mais da literatura. Então a minha crônica já tinha é como se tivesse um pé na poesia. E aí, ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo essa técnica, digamos assim, até desaguar na poesia. E aí essa é a segunda obra? É a segunda obra, é isso que eu estava falando. O meu primeiro livro de poesia saiu em 2015, por essa editora, que é a Sete Letras, é uma editora do Rio. E foi exatamente esse processo de a prosa flertar com a poesia. E aí, depois do primeiro livro, vieram outros poemas e eu fui construindo isso até desaguar nesse Filarmônica para Fones de Ouvido, que é, como dito aí no começo, escrito de uma forma diferente, porque ele está muito próximo de uma certa musicalidade, por essa liberdade que tem na escrita, na feitura do poema, ele está bem próximo, tem uma certa musicalidade. Por isso que o título do livro é esse, Filarmônica para Fones de Ouvido. Em tempos tão turbulentos, seja na política, seja na vida social, de tanto trabalho, de tanta a gente perder tempo com tanta coisa, você ainda consegue fazer esse planejamento, separar seus horários de trabalho e poder se dedicar também à produção literária? Escrever é uma coisa muito prazerosa, né? E a gente tem que conciliar o dia a dia, né? As coisas que a gente faz no cotidiano, exatamente com algo que também dê prazer. E a escrita é isso, e a poesia mais ainda, porque a poesia é uma percepção do cotidiano, é o teu olhar sobre determinadas coisas que às vezes o olho nu do cidadão não consegue captar. E aí o olhar, eu acho que do poeta, ele tem essa perspicácia de enxergar coisas, enxergar até o cheiro das coisas. Então isso é que é o bacana da poesia, né? De ter essa liberdade, de ter essa percepção de olhar as coisas que estão ao redor, né? Bom, esses poemas, eles têm uma linha, têm um porquê, partiu de um ponto, ele centraliza ali ou ele é bem amplo, bem vasto? Esse livro ele tem uma certa harmonia, ele é dividido em 10 capítulos, né? Cada capítulo tem um título
e ele segue um certo roteiro, mas não é uma coisa muito amarrada. Tem poemas que falam de São Luís, que falam do mar, que falam de uma certa uma memória afetiva e aflitiva. Tem poemas que falam de pessoas como Nauro Machado, como Ferreira Goulart, como uma quebradeira de coco chamada Querubina, e por aí vai. Então ele tem uma certa identidade por ter essa coisa da musicalidade, que é um pouco presente aqui no livro. A nossa produção literária, como é que você tem avaliado? Você é parte integrante da nossa Academia Maranhense de Letras, que merece todas as honrarias possíveis. A gente tem o espaço da Livraria Amei, que é fantástico, que reúne ali as obras literárias. Mas ainda é pouco. A produção literária precisa de um espaço maior? Veja bem, a produção literária hoje, eu acho que cada vez mais vem crescendo aqui no Maranhão. Apesar das dificuldades, apesar das limitações que fazer livro não é uma coisa barata, nem todo mundo pode contar com isso, e os incentivos também não são muito atrativos, mas eu acho que ainda assim a produção literária vem aumentando cada vez mais. Tanto é que se você for pegar a agenda da MEI, que é a Livraria MEI, onde vai ser lançado na quinta-feira este livro, praticamente em todos os dias do ano você tem um lançamento de um livro diferente. E a poesia está lá no meio também. Então eu acho que a coisa está crescendo, a literatura, a produção literária vem cada vez mais crescendo aqui no Maranhão. Isso que parte dentro de casa, dentro do cotidiano, do convívio de pais, a família precisa estar imbuída e envolvida. É importante. O papel da educação, isso é fundamental. Claro que a escola tem esse papel de formar, de desenvolver, de criar uma cultura de leitura mesmo nas escolas, mas dentro de casa isso é fundamental. Acho que os pais têm essa importância que eu acho que é determinante em colocar os filhos próximos dos livros, colocar livro nas mãos dos filhos, ler junto. Isso é fundamental para exatamente ampliar esse espaço de produção literária e de leitura também, que não adianta você ter uma larga produção literária no Estado se não tem um Estado que leia, se as pessoas não leiam. Então acho que isso é fundamental, ter essa cultura também da leitura, né? Bom, para você de casa, então, Filarmônica para Fones de Ouvido, nesta quinta-feira, dia 25, lá no shopping, no São Luís Shopping, não é isso? São Luís Shopping, a partir das 7 da noite. Das 19 horas. Tá. Félix, muito obrigado, parabéns pela obra, pelo seu mais novo filho. Obrigado, boa noite. Bom, e a cultura maranhense está de luto. Um dos expoentes do reggae partiu de forma prematura, deixando uma lacuna na cena musical e, mais que isso, deixando órfãos admiradores de qualidade de seus trabalhos em composições, arranjos e acordes. Gerson da Conceição ou simplesmente o Mano Banto. Gerson da Conceição tinha 52 anos de idade. Boa parte da sua vida foi dedicada ao reggae, o que fez dele uma referência do estilo no Maranhão. Em 1997, Gerson se juntou a Moisés Mota e montou a banda Nego Banto. 4 anos depois, adotaram outro nome, Mano Bantu. O grupo contava ainda com os músicos Celso Black e Edu Zappa. Os 2 primeiros discos gravados por eles levaram justamente os 2 nomes que a banda recebeu. Em 2003, os regueiros maranhenses ergueram voo e foram fazer morada em São Paulo. Mudaram os ares e chamaram a atenção na capital paulista, tocando músicas próprias e versões de sucessos de Gregory Isaacs, John Holt, entre outros. A Mano Bantu tinha pegada forte no reggae, mas viajava em outros estilos, como dub, lovers rock e até MPB. Gerson da Conceição foi um gigante da música, não apenas do reggae, o foco dele era o reggae, mas ele era um grande músico que nós perdemos, e a perda do Gerson ela é uma perda muito grande para o movimento regueiro nacional e maranhense. Ele era um artista já de expressão nacional e estava iniciando uma carreira internacional. É uma tristeza muito grande. O reggae maranhense perdeu um dos maiores nomes da arte, da música, do som roots reggae, do groove maranhense. Gerson da Conceição, de fato, era ou é o maior baixista desse país. Músico de alta qualidade, compositor, arranjador e um grande produtor. E um grande amigo. Gerson da Conceição faleceu vítima de um infarto fulminante. Velório e enterro acontecem em São Paulo.
Outras notícias no portal guará.com. Você fica agora com o programa Os Analistas, que hoje entrevista Laurence Mello, presidente da Agência de Mobilidade Urbana. O JG volta amanhã. Bom descanso a todos, boa noite e até lá. TV Guará, o seu canal com o Maranhão.